Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula sobre Autodesk Inventor 2015. Galera, continuando aqui a nossa explicação sobre válvula de esfera 3 vias, vamos continuar então o detalhamento para projeções e linhas de centro, ok? Olha só, nós temos aqui então a vista base, a vista frontal dessa minha peça, que é o corpo da válvula. E dentro aqui desses elementos, nós temos vários furos, né? Tanto a parte central, tanto os furos aqui com a rosca, ou como projeções de linha tracejada com furos que não estão nesse plano de projeção. Eu fiz aqui uma representação de uma única linha de centro para vocês entenderem o que eu estou falando. Reparem que esse círculo aqui, ó, ele já colocou, na verdade eu coloquei uma linha de centro, né? Só que nos demais eu não tenho. Dentro do Inventor, dentro da aba Annotate, eu vou encontrar 4 formas de colocar linhas de centro. Primeiro, a linha de centro que você está trabalhando, ela segue um padrão de layer. Como assim, professor? Dentro aqui da aba Manager, dentro do nosso elemento Style Editor, nós temos lá a referência para a marcação de centro, que seria isso aqui, ó, Center Mark. Reparem que se você clicar no mais, ele tem aqui, ó, Center Mark ANSI. E dentro da nossa estrutura, ele vai ter as dimensões referenciadas com as letras A, que seria o traço menor, a letra B, que seria o espaçamento entre o traço pequeno e o traço maior, overshot, que seria o C, né, o quanto que ele está passando, né, da referência de círculo. Ele tem a referência D, que é para uma projeção de centro com uma linha com 3,99 e o Default Radius, que seria uma projeção de raio. Bom, partindo desse princípio, estas aqui são as dimensões da nossa estrutura para a marcação de centro conforme ANSI. Eu tenho aqui também o camarada chamado Layers, onde habilitando aqui esse mais na frente dele, eu vou encontrar aqui, ó, Center Mark ANSI. Reparem que ele vai trazer dentro da minha estrutura, ok, a informação da cor desse meu layer, né? Se ele está ligado ou desligado, muito próximo com a função do AutoCAD. Ele traz a linha aqui chamada contínuo. Por que ele traz contínuo? Porque ele vai utilizar aquela referência de divisão, de quebra de linha. Nesse caso aqui, ó, ele tem a espessura, né, ou a pena de 0,25. E ele tem uma outra opção que eu abri aqui um pouco a janela, que é Scale by Line Weight, que seria conforme a espessura da linha. Bom, o que vai prevalecer? O item aqui de Center Mark ou esse cara aqui, ó, Center Mark ANSI, com as dimensões. Vamos fazer um teste, pessoal, só para vocês entenderem como que é a lógica. Eu vou dentro do layer e eu vou colocar aqui a cor dele com um tom de vermelho, ok? Vou diferenciar da minha projeção. Não vou trocar a pena nem a espessura, vou deixar com 0,25 e clicar no Done. Salvar as edições? Sim. Bom, quando eu volto aqui para a minha projeção de vista, dentro da aba de anotação, eu vou trabalhar nesse exemplo para o ajuste com a marcação de centro, ou seja, Center Mark. A utilização dele é muito simples, habilito essa opção e clico em uma circunferência. Pode ser um círculo completo, pode ser um fillet, que seria um raio, né? Ou um círculo menor, sem problema nenhum. Uma vez selecionando esse círculo, ele já traz a minha marcação de centro. Reparem que a linha que ele utilizou aqui, ó, tem um traço menor e a linha que ele colocou aqui como projeção, ó, ele pôs um traço bem maior. Então acaba que ele mesmo criando essa linha e mesmo que você projete ela para a esquerda, ele não vai prolongar a sua estrutura. Por que isso? Ele está utilizando como referência aquelas dimensões. Se eu voltar aqui no meu item de Manager Style Editor, reparem que se eu subir aqui, ó, Center Mark, colocar lá Center Mark ANSI, a dimensão que ele colocou aqui do A, ele não colocou a referência para outra medida que seria o traço maior. Então acaba que você literalmente trabalhando com a informação somente desse primeiro camarada A. Se você diminuir aqui as dimensões ou fazer algo ali relacionado à proporção, por exemplo, eu vou trocar aqui de 6,35, eu vou trocar para 3 milímetros. Essa linha aqui do meio vai diminuir um pouco, ó. Vou salvar essa opção, somente essa linha diminuiu. Qual que é a minha indicação? Clicando na linha de centro já criada, você pode apertar o botão direito e selecionar aqui, ó, Edit Center Mark Style. Ele vai voltar para aquela aba que nós acabamos de modificar, ok? Voltem aqui no item de Layer,
selecionem Center Mark, ok? Eu vou salvar essa edição que eu voltei a corrigir. E dentro aqui do tipo de linha, você não vai utilizar a linha contínua, você vai utilizar um item chamado Dash Dot, porque a BNT ela solicita que a marcação de centro seja por traço ponto e não traço maior e traço menor. Então essa referência de de Center Mark tem que ser aqui, ó, Dash Dot. Beleza? Uma vez aplicado, dou o Done, fecho essa janela e automaticamente, ó, quando eu for executar uma outra linha de centro, eu vou deletar essa aqui, ó. Ele não atualizou. Venho aqui no Center Mark, clico no círculo e automaticamente, ó, ele já está redimensionado. Reparem que o que ele teria como proporção aqui no centro, ele pode até ajustar, deixando um pouco menor. Mas o restante da linha, mesmo que você clique aqui e puxe para a esquerda, ele já vai ajustar automaticamente. Então, era um problema muito típico, né? Você começar a detalhar e você não perceber que as suas linhas tracejadas estavam ali no seu processo. Outra coisa interessante é o seguinte, a proporção dessa sua linha de centro. E professor, como que eu ajusto então essa minha marcação de centro, já que as dimensões aqui não estão mais relacionadas àquela estrutura que você havia colocado ali somente a linha do centro, né, como uma dimensão, e agora sim a linha tem traço ponto. Primeiro, clicando com o botão direito no Edit Center Mark, você vai ser transportado para aquela janela, como eu falei, é a janela errada para você fazer ajustes, e você vai ter que voltar aqui, ó, no primeiro elemento chamado Standard, exatamente naquele estilo que você renomeou, né, agora conforme a BNT, e dentro aqui do General, que seria a primeira aba que você está utilizando, vai haver aqui um item chamado Global Line Scale. É como se fosse o nosso LT Scale do AutoCAD, ou Line Type Scale. É a mesma referência. Olha só, reparem que no desenho as linhas estão bem pequenas, né? Se eu colocar aqui, eu vou aumentar 3 vezes o padrão global de todas as linhas. Isso ele faz para todo o elemento que for tracejado, traço ponto, traço grande ou traço pequeno, tanto faz. Ele vai fazer no geral, no desenho completo. Clico no Done, clico no salvar as edições e automaticamente as linhas de centro são ajustadas. Bom, vou voltar lá novamente no Edit Mark Center, que é a minha referência, porém eu gosto de trabalhar nessa projeção de formato A2 com um elemento de Global Line Scale 2. Isso você já tem que ter em mente conforme o tamanho da sua folha. Você vai ajustando quando necessário. Para aproveitar o gancho para ajustar as linhas, dentro do nosso elemento chamado Layer, eu vou encontrar um outro cara chamado Center Line. O Center Mark, vou salvar a edição, o Center Mark são marcações de centro automáticos, que você clica no centro, porém tem uma linha de centro que seria paralela. Professor, tem diferença? Na verdade, os dois são linhas de centro, porém uma é marcação de centro e a outra seria linha de centro. Para que isso? O próprio Inventor ele identifica furos e cilindros como Center Mark. Linhas paralelas, ou seja, superfícies paralelas, ele não faz Center Mark, e sim Center Line. Então, recomendação minha seria que você ajustasse esses dois camaradas conforme o mesmo padrão. Então, cor seria também um tom de vermelho e o tipo de linha não é mais contínuo, e sim Dash Dot, ok? Lembrando que o nosso Dash Dot ele faz aquela proporção do Global Line Scale. A espessura eu não vou alterar, isso aqui seria o peso de linha ou pena, né? Vou deixar padrão 0,25. Agora sim eu vou começar a explicar como criar a linha de centro. Por que eu fiz isso? Para evitar aquele problema que nós tínhamos com o arquivo anterior, né? Que nós ajustamos a nossa estrutura e automaticamente ele acabou não atualizando. Então vamos lá. Dentro aqui da minha aba, ok, Annotate, eu vou encontrar um grupo chamado Symbols. Dentro desses Symbols eu vou encontrar 4 formas de marcação de centro. Entre eles, linha de centro, que é o Center Line, você define um ponto de saída e um ponto de chegada. Linha de centro paralela, você define simplesmente como se fosse um bissector, né? Com referência a 2 planos, você pode habilitar isso sem problema nenhum. Marcação de centro, que é para furos e faces cilíndricas. E o último é o elemento de Center Mark, ou seja, marcação de centro com um padrão de pattern, que seria o item de matriz. Bom, eu vou explicar um por um aqui. Primeiro, o Center Line,
Você clicando nele, você vai definir, por exemplo, um ponto de saída e um ponto de chegada. Eu vou fazer nessa vista aqui, ó, em corte. Qual que seria o ponto de saída? O midpoint da superfície superior. Quando eu clico, ele já traz a minha linha de centro, ó, e ele pede agora qual é o segundo ponto. Se eu clicar aqui, ó, na diagonal, ele vai criar essa linha de centro na diagonal. Porém, eu tenho noção que ele tem que pegar aqui embaixo, ó, na base da peça, nesse midpoint inferior. Dou um segundo clique, automaticamente ele cria essa minha linha de centro. Porém, isso está como um visual, ele ainda não criou. Se você apertar a tecla ESC, ele vai cancelar o comando e você vai perder essa sua seleção. Apertem o botão direito e selecionem o botão Create. Pronto, agora sim você pode apertar ESC, dar o zoom, vir aqui no item de corte e afastar para baixo, ok? E ajustar a representação da sua estrutura. Essa é a primeira forma. Posso pegar também em dois centros de furação? Pode, eu posso pegar aqui, por exemplo, no centro dessa furação, para o centro dessa furação, ele vai criar a representação, botão direito, Create. Mas isso possibilita alguns erros. Por exemplo, ó, pegar uma quina de peça, a outra quina de peça. Botão Create, ele vai fazer sem problema nenhum. Eu acho que falar a palavra errada seria forçar demais a barra. Eu acho que se eu falar elementos customizados seria mais interessante. Bom, isso aqui então é simples, rápido e fácil. Como que eu vou trabalhar agora com o elemento de centerline em relação a duas linhas paralelas? Mais simples ainda, você habilita essa informação de centerline bisector. Você encontra duas referências paralelas, pode ser a própria face da peça, ou seja, face direita e face esquerda, ou duas linhas tracejadas que estão marcadas aqui, ó, como se fosse uma furação. Clico na primeira linha, clico na segunda linha, automaticamente ele cria a minha estrutura. Posso repetir o processo para a outra lateral, ó, que ele vai fazer sem problema nenhum. Bom, sendo assim, eu posso até pegar aqui, ó, faces pequenas, ó, esse rasgo que tem ali na base, primeira face, segunda face, ele já projeta a minha linha de centro, ok? Não é algo muito complexo, é algo simples. Terceira forma de centerline, ou linha de centro, é o meu center mark, como eu havia falado, para marcações de furos. O que você faz? Seleciona uma superfície cilíndrica qualquer e dá um clique. Automaticamente ele vai criar para você, ó, a sua linha de centro relacionada ao que? Paralela ao eixo X e paralela ao eixo Y. Independente se o seu furo está a 45, 30 ou 40 graus na superfície da peça, ele vai sempre colocar a linha de centro orientada a X e Y, ok? Desse princípio, se eu vier aqui, ó, na vista isométrica e selecionar uma face cilíndrica, ele também cria sem problema nenhum. Óbvio que nessa projeção ele vai orientar em relação à superfície que você está selecionando. Então pode acontecer isso aqui, ó, de colocar três linhas de centro e ele orientar em relação à projeção. Vou apertar Ctrl Z até voltar e deixar somente essa aqui na face frontal. Bom, o último item aqui de pattern, que seria a matriz de círculo, o que você pode fazer? Eu vou ter que deletar as linhas de centro aqui da furação. Como que eu deleto? Seleciono a própria linha e aperto o botão Delete, que ele vai cancelar esse elemento e você volta ao padrão do desenho. Então, na opção de matriz, eu vou habilitar esse meu camarada, chamado Center Edge Pattern, e a primeira referência vai ser o círculo externo, ou seja, o círculo que vai mandar, ou seja, coordenar essa matriz. Beleza, pode ser o círculo interno, pode ser o círculo externo, de preferência algo que você consiga identificar fácil. Dou um clique. Ele vai criar a linha de centro automática em relação ao centro e dessa vez, ó, eu vou clicar nos furos menores. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No último furo aqui, ó, posso até clicar e ele vai fechar essa minha estrutura. Novamente, ele vai representar para você algo que não foi criado, ele tem aqui as bordas num tom de azul e para finalizar, botão direito, Create. Reparem que ele coloca exatamente as linhas nos furos, nas roscas, né? Porém orientadas ao centro dessa peça. Esse furo aqui que está a 30 graus, essa linha de centro está a 30 graus. Você pode até clicar na linha de centro independente, ó, e projetar para fora ou para dentro. Ele não vai ajustar os demais, ok? Fica a seu critério qual maneira que você vai selecionar.
Para fechar com chave de ouro essa videoaula em relação à marcação de centro, eu vou selecionar todos os itens aqui e eu vou deletar as matrizes e eu vou fazer um centerline automático, algo que às vezes facilita a nossa vida e agiliza, né, a construção de detalhamento. O que você faz? Sem habilitar nenhuma informação aqui de centerline ou marcação, você vai na vista que você deseja, nesse caso vista frontal, vou apertar o botão direito do mouse e selecionar aqui embaixo ó, Automatic Centerline, ou seja, criação de linha de centro automática. Ele vai carregar uma janela onde eu posso aplicar em alguns tipos de geometrias. Por exemplo, aqui aplicar em Apply To. Eu tenho furação, ou seja, furos executados por hole. Tenho aqui o elemento de fillet, né, que seria o arredondamento. Eu posso clicar. O botão fica um pouquinho azul, né, ele está indicando que está marcado, que seria aqui embaixo na base. Superfície cilíndrica, caso haja alguma superfície cilíndrica na projeção. Elementos recortados ou seções, caso haja na sua projeção. Eu também tenho aqui bend, que seria para dobras de chapa, ou elementos de punção. Essas duas últimas são somente para chaparia, tá? Se você deixar habilitado, ele não vai aplicar nenhuma estrutura. Na parte inferior eu posso colocar aquele padrão de matriz, ou circular pattern, que seria aquele último que eu acabei de executar, ou circular, ou seja, cilíndrico ou retangular. Eu tenho aqui o elemento de projection, que seria a projeção de vista frontal ou normal ao eixo, né? Ou seria paralelo ao eixo, que seria mais uma forma cilíndrica de você representar. Como essa é uma vista frontal, eu vou deixar aqui com o elemento de axis normal, ok? Você pode ainda colocar padrões mínimos e máximos para ele colocar a sua linha de centro. Se você quiser colocar raios onde o mínimo seja 1 milímetro, tudo que for menor de 1 milímetro ele não vai preencher com a linha de centro. Ou um elemento de máximo. Deixando como 0, ele já vai interpretar que qualquer elemento ele vai criar. E logo abaixo eu tenho a mesma informação para círculos. Então ele cria uma distinção para raios, ou seja, superfícies arredondadas, e círculos que estariam ali completo. A precisão, ele põe 2 casas decimais, caso haja necessidade de você aumentar essa precisão, ou para 4 ou 5 casas decimais. Embaixo eu posso pôr o ângulo de arco. Também ele trabalha com uma informação mínima, 0. Caso seja necessário você aumentar, você pode aplicar essa sua estrutura. Bom, fiz a configuração. Habilito o botão OK, automaticamente ele criou as representações dessa minha estrutura. Reparem que as linhas paralelas ó, estão nos furos. Eu vou fazer um Ctrl Z e eu vou fazer novamente, só que dessa vez eu vou aplicar o elemento de matriz. Então, Automatic Centerline, raios, eixos, só que dessa vez eu vou habilitar aqui, ó, Circular Pattern. Vou confirmar com o OK e reparem que ele trouxe exatamente daquela representação anterior. Ele alinhou as linhas de centro a 30 graus devido à posição da minha montagem. Beleza, pessoal? Você pode repetir isso para qualquer outra vista, é só você fazer análise de qual é o elemento que você deseja colocar linha de centro. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Óbvio que a gente perdeu um pouco de tempo para ajustar as linhas de centro. É necessário entender como que o Inventor vai aplicar. E quando estiver tudo ok, você sai aplicando o seu comando. Bom, recados dessa videoaula. Se você gostou, clica aí no gostei. Curta e compartilha, divulguem para os seus amigos, para mais e mais pessoas, para que elas possam aprender gratuitamente, ok? E somente assim eu vou continuar trazendo vídeo diariamente para vocês aqui no YouTube. Galera, eu quero deixar o meu forte abraço, o meu muito obrigado e fui!